Olá, pessoal. Voltamos direto aqui do Brain Congress 2022 para gravar mais um episódio do nosso podcast CCM Conecta, o podcast do grupo CCM Eventos. Eu e a Larissa vamos conversar sobre sexo na terceira idade com o nosso parceiro de longa data, Dr. João Senger. Bom, para quem não sabe, o Dr. João, que como o nosso querido Fred, que já comentou, é um parceiro de longa data da CCM. Ele é geriatra, professor de geriatria da Faculdade de Medicina da Fevale, diretor do Instituto Moriguchi, Centro de Estudos de Envelhecimento e, não menos importante, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje, Dr. Senger. E aí, para começar, Fred... Vai lá, Dr. João Senger, nos explica como é que é o idoso de hoje em dia. Bom, primeiro, muito obrigado ao convite feito pela Larissa, pelo Fred, né? A gente realmente somos parceiros de longa data. E para mim sempre é um prazer falar sobre envelhecimento, porque é um assunto que eu vivo, sempre digo que eu vivo 24 horas por dia, né? Porque eu trabalho com isso, eu dou aula, eu estudo, a gente faz pesquisa. Então, para mim é muito agradável falar. E respondendo, então, já a pergunta que o Fred fez, eu acho que a gente está viveu, né, no século XX, um crescimento da longevidade nunca visto na humanidade, né? Para vocês terem uma ideia, no início do século XX, a média de vida era 43 anos. Nós terminamos o século com 80, quer dizer assim, dobrou, né? Então, o século XX foi o século assim, que fez uma diferença enorme. E aí fica a questão, será que agora, no século XXI, a gente também vai dobrar, né? Mas, enfim, a gente sempre fala dentro da geriatria que a questão não é dar anos de vida, né? É dar vida aos anos. Quer dizer assim, é ter uma qualidade de vida. Mas aí nós temos um problema. A gente não conseguiu fazer muito bem isso, né? Nós conseguimos fazer as pessoas viverem mais, mas só que os últimos anos estão sendo assim de muita dependência, né? Então, eu diria que esse é o grande desafio da geriatria, é melhorar a qualidade desse idoso, né? Os últimos anos dos bem idosos. Dos bem idosos, né? Porque hoje a gente já tem essa divisão, né? Que começou nos Estados Unidos, que é do the oldest old, né? É aquele muito idoso, então que é aqueles que são acima de 90 anos. Que é, diga-se de passagem, a faixa da população que mais cresce. E a gente está tendo que aprender muito com eles. Então, eu te diria assim, eu acho que o idoso, ele diz assim, ó, e a gente diz assim, esses 30 anos a mais que nós conquistamos ali desde dos anos 60 até agora, eles não foram assim 30 anos de velhice. Não é isso. Né? Nós ganhamos, nós estamos tendo um aumento dos jovens. Por exemplo, hoje os jovens estão casando mais tarde, os jovens estão tendo filhos mais tarde, os jovens estão indo trabalhar mais tarde. Então, aumentou ali, aumentou o idoso, né? Ele também, o adulto jovem, ele também aumentou. Por exemplo, hoje vocês vão ter pacientes com 60, 65 que estão surfando, que estão andando de moto, que estão fazendo escalada, né? Então a gente diz isso, que o 60 de hoje é aquele 40 de 30 anos atrás. E né? O imaginário é incrível, né? Porque quando a gente pensa assim, o avô, a avó, a gente sempre pensa um senhorzinho, uma senhorzinha de cabelinho branco, bengalinha, caminhando devagar. E hoje em dia a realidade é muito diferente, né? Muito. Hoje o que a gente tem? Hoje tem as bisavós, assim, né? Que elas estão lá com 90, com 95. Né? A minha mãe, por exemplo, vai fazer 93. E tá lá, lúcida, um pouquinho dependente de algumas coisas, mas assim, tá lá, né? Então, realmente, assim, houve um ganho de vida, houve um ganho de qualidade de vida, né? Então as pessoas também estão vivendo mais. Agora a gente precisa ainda, como eu disse assim, ajustar melhor esses muito idosos aí, como o Fred falou. Eu acho que esses ainda estão chegando lá assim com muita fragilidade, com perda de massa muscular, muitos demenciados. Isso aí tudo a gente ainda precisa melhorar, né? Eu acho que a gente ganhou anos de vida, agora precisa melhorar a qualidade desses anos que foram ganhos, né? E dentro da qualidade entra aí várias coisas, desde
poder continuar caminhando, de poder ter um cérebro ainda funcionando bem e até na parte sexual, como vocês estão querendo falar hoje aí. Assim, a gente considera idoso a partir de que idade? 60? Ou antes? Isso é uma convenção da Organização Mundial da Saúde que ela convencionou o seguinte, que os países desenvolvidos, que infelizmente nós não fizemos parte, digo nós, o Brasil, seria acima de 65. E nos países em desenvolvimento, que aí o Brasil faz parte, é acima de 60. Por que eles fizeram isso? Justamente porque os países desenvolvidos tinham uma longevidade maior, né? Uhum. Então a velhice ela começava mais tarde, né? E nos países não desenvolvidos, a velhice... E ainda hoje, né? Vamos dizer assim, vou tentar usar uma comparação que a gente hoje diz que politicamente é incorreto, mas, por exemplo, se vocês pegarem... nós temos uma média de vida aqui no Rio Grande do Sul acima de 80 anos, tá? Mas se a gente pegar alguns estados do Nordeste, ainda a média de vida deles bate lá nos 60 e poucos, né? E se vocês pegarem, às vezes, lá dessas pessoas que tiveram dificuldade de alimentação durante o crescimento, mesmo na idade adulta, de educação, e tu pegares alguém não que teve a oportunidade de ter uma alimentação boa, de educação boa, né? E colocar lá, às vezes, os dois lado a lado, realmente... o de 60 lá, que passou dificuldade, ele parece ter muito mais e o outro parece ter 60, menos ou até menos, né? Então, essa é uma coisa muito difícil que eu sempre digo, por exemplo, quando a gente fala para os alunos, né? Quando a gente pega criança, né? Eles vão desenvolvendo, por exemplo, até os 10 anos, os pediatras têm uma escala que vale para o mundo todo. Por exemplo, né? Há um ano... já começa a ter os primeiros passinhos, aos 1 ano e pouco já começa a falar, aos 5, 6 anos já começa a escrever, né? E isso é o normal. Agora, na geriatria não é assim, né? Vocês vão ter um paciente de 70 anos totalmente independente, dirigindo ainda, trabalhando, e vocês vão ter um paciente de 70 anos totalmente dependente, né? Parecendo ter muito mais idade. Então, essa é uma dificuldade que nós temos, porque as pessoas são todas diferentes, elas envelhecem de maneira diferente, né? E essa é uma dificuldade que a gente tem. Então, não existe uma padronização que a gente possa dizer o seguinte, não, todas as pessoas de 70 anos são assim, 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 né? Não, o pediatra tem até umas escalinhas lá, que ele diz, já está com tal altura, então está ok para a idade, ou está até um pouquinho acima. Nós não temos esse parâmetro, né? Cada um é diferente. E aí então, o desafio aumenta muito mais. O desafio aumenta muito mais, com certeza. Mas, enfim, acho que dentro desse contexto todo, nós estamos vivendo mais, né? Nós estamos tendo pessoas de 60, 70 anos com qualidade de vida ainda muito boa, e a gente espera que isso vá também acontecer aos 90 e, quem sabe, até aos 100 anos, né? E como é que anda a vida sexual desse pessoal? Boa pergunta, Fred. Boa pergunta, né? Porque, na verdade, é um assunto que as pessoas têm um pouco ainda tabu, né? Porque parece que é ficar falando de sexo, como é que foi o meu pai, a minha mãe, meu avô e minha avó, que isso é uma coisa meio que não se comenta, né? Na verdade, eles tiveram sexo e tiveram talvez o mesmo vontade de que nós estamos tendo, né? Mas a gente fica com aquela coisa, ou então acha... Mas aí eu acho que são 2 pontos, né, que a gente precisa deixar bem claro. Eu, pelo menos assim, eu digo nisso numa experiência prática, porque se a gente fosse falar numa coisa teórica, eu podia falar para vocês que eu dou aula sobre isso, que aí a gente tem lá os slides que dizem quais alterações que acontecem com o envelhecimento. Por exemplo, com o homem, tá? Vai ter uma atrofia um pouquinho do testículo, vai ter isso e isso. A mulher... vai parar a menstruação, então é uma coisa teórica, né? Tudo bem, a gente sabe que pode acontecer, mas aí eu já falei para vocês que cada um envelhece de uma maneira diferente, então, né, já muda as coisas aí. Mas eu vejo assim, numa coisa muito prática, que a gente poderia dividir isso em 2 fases, tá? Numa fase, que seria assim, uma fase aquele idoso jovem, vamos chamar assim, que é aí dos 60 até os 75. E depois, sim, nós temos aí aquele idoso já mais idoso, então depois dos 80, 85. Eu vejo que nós temos 2 fases com problemas diferentes, tá? Nessa turma aí que faz parte da primeira fase ali, que vamos botar dos 60 aos 75, o maior problema é com as mulheres, né?
não é um sentido aí de crítica, sim, de realidade, infelizmente. Eu sempre, assim, dando exemplo para vocês, eu vejo que tem muitas mulheres que vêm consultar comigo nessa faixa etária que dizem que elas não têm mais libido, elas não têm mais prazer, né? E nem vontade. Não tem vontade. E aí a gente vai ver, assim, elas são saudáveis, fisicamente saudáveis, né? Emocionalmente saudáveis, mas a gente sabe que tem aí uma parcela hormonal muito forte. Por quê? A mulher, quando ela entra na menopausa, em geral, ela é aí nessa 45, 50 anos, ela tem uma queda muito brusca na produção de estrógeno, que é o hormônio feminino, né? Sim. E isso faz uma diferença muito grande. Não é todas, né? Mas boa parte é assim. E isso vai trazer transformações. Tipo assim, por exemplo, às vezes na pele, no cabelo, depressão, dificuldade no sono, a mucosa da vagina fica mais seca, isso às vezes pode gerar dor na relação e a própria queda da libido, que é a vontade. E o homem? Né? O homem, ele não sofre tanto, porque ele não tem esse processo de menopausa. Né? As pessoas falam andropausa, mas andropausa seria uma diminuição se ocorresse a brusca de testosterona, que é o hormônio masculino. Não é. O homem ele tem uma queda lenta, sabe? Então ele vai mantendo, em geral, a libido, ele vai mantendo até a ereção. E aí, né, para a injustiça ser maior ainda, descobriram o Viagra. Pois é. Né? Que mudança que trouxe o Viagra nessa equação mas toda não aí. mudou nada para a mulher. De novo, não mudou nada para a mulher, mudou para o homem. Né? Quer dizer, o que a gente via? Que muito homem tinha vontade, mas não tinha ereção. Aí agora essa turma toda se beneficiou do Viagra. Mas e a mulher? Né? A mulher sobrou reposição hormonal. Mas aí é uma coisa que precisa ser muito bem. Aí de novo entra aquela coisa que tem que, como diz um amigo meu, ninguém tem a digital igual. A gente tem que avaliar cada caso, tem que ver se ela pode fazer reposição. Muitas não querem porque tem medo, outras não podem porque tem câncer na família, principalmente de mama ou de colo de útero, do útero, né? Então acaba que a mulher realmente, né, fica... Eu sempre digo às vezes tanto para o paciente quanto para a mulher, de que se um dia eu pudesse conversar com Deus, eu ia dizer que aí houve um problema. Ele não foi justo nessa fase aí, né? Não é justo, eu acho que não é justo com a mulher, né? E a gente vê isso no dia a dia, essa dificuldade. Aí, o que acontece, né? Quanta separação ocorre nessa faixa? Aí as pessoas dizem assim, meu Deus, mas agora que os filhos estão grandes, vão se separar, estão com 30 anos de casamento, vocês podem ter certeza que grande parte do problema é na cama. Né? É verdade. Eu sei que eu não. O homem. Não, porque o homem fica com aquele desejo, né? Fica tendo aquela vontade. E a mulher não tem mais, infelizmente não tem. Elas dizem, elas verbalizam isso. E elas dizem, acabo tendo relação com meu marido para satisfazer ele. Né? Então a gente pensa assim. Que ruim que é isso para a mulher. Né? E tem uma questão também do próprio desconforto, né? Que você comentou, isso. De ser uma coisa muitas vezes dolorosa. Dolorida. Então, assim, claro, é bem difícil, bem né? Difícil, realmente. é difícil. Tu sabe que a gente conversou com uma ginecologista, a doutora Larissa, ela e com a doutora Caramita. E uma das coisas que a doutora Larissa falou, que é a ginecologista, é que a mulher, quando fica muito tempo sem sexo, ela se acostuma e passa a não precisar mais. Sim. Então tem que, tipo, reeducar, né? É horrível, mas treinar pra voltar a ter prazer e tal. Mas aí, quando vai chegando numa idade mais avançada, provavelmente as relações vão ficando mais espaçadas, vai se acostumando, vai virando mais um incômodo. E ela diz que o homem nunca para de ter. Quanto mais tempo passa, mais vontade o homem tem. Sim. Então gera um descompasso, assim, né? Mas aí, Fred, entra de novo, a gente vai cair na mesma história, né? Por exemplo, assim, o que acontece? Que a gente escuta assim, ó, delas e que é uma coisa real, tá? Vamos dizer assim, boa parte das mulheres nessa faixa etária, ela não tem mais aquele estímulo sexual, tá? Eu vou dizer uma coisa aqui, mas é muito interessante, porque outro dia eu estava atendendo um paciente, ele me falando para mim, ele disse, eu consultei um urologista, e já é um urologista um pouco mais de idade, e eu comecei a comentar para ele que eu achava que estava perdendo um pouco a libido.
E ele me fez uma pergunta que me deixou um pouco sem jeito. O que é? Ele disse assim, tu não tá mais olhando para as bundas? Né? Então, na verdade, o que é isso? É o interesse. Esse interesse, ele fica, né? A mulher não, ela vai perdendo. Mas, quando ela é estimulada, ela acaba, então, tendo interesse, às vezes acaba tendo prazer, mas ela precisa ser estimulada, né? E aí vem a história. O que acontece? Daqui a pouco ela não vai mais procurar, o marido também não procura, e vai indo, e ele vai se afastando, e aí a gente fala, agora, se o casal fica mantendo, não vou dizer assim, tem que ter uma rotina, dizer assim, vai ser uma vez por semana, vai ser 2. Não, mas assim, mantém acesa aquela chama, como a gente diz, seja por um motivo, seja por outro, né? Isso estimula também a mulher. Então, essa perda da libido, ela fica amenizada, né? E aí tem uma outra coisa, né, que acho que é importante a gente comentar aqui, que é a seguinte, né? O homem, o estímulo do homem é muito visual, né? A mulher não. A mulher é mais auditivo e sensorial, né? Assim, isso, né? então o que ela quer, né? Vamos dizer assim, eu vou dar de novo, montar uma historinha. Um dia eu conversando com Essas são as melhores, as historinhas são as melhores para conversando com um psiquiatra, amigo meu, já muito experiente, e eu comentei com ele, eu disse para ele, olha, fulano, sabe que uma coisa que eu vejo lá no consultório, assim, toda hora, é essa diferença que ocorre no homem e na mulher, ali depois dos 55, 60 anos, aonde, né, o homem continua tendo seu estímulo, continua tendo a vontade e a mulher não. Aí ele disse para mim, João, mas aí a gente tem que entender um pouquinho também a cabeça da mulher. Ela é diferente da cabeça do homem, né? E aí já tem até livros que falam sobre isso, papapá. E realmente, assim, a gente não pode só generalizar. Mas o que ele disse para mim? Olha, pensa bem o seguinte, ó. Tu pega a tua esposa e tu vai num sábado de noite, vai no cinema, tu vai jantar com ela, né? Ela vai dizer para ti que foi um dos sábados mais bonitos que ela já teve. Mas para ti não, porque faltou uma coisa. E é bem assim, né? A mulher, ela valoriza outras coisas, né? O homem, nesse aspecto, o homem é um pouco assim animalesco, diria assim, né? Ele é instintivo, que nem o que o cara falou, não tá olhando para uma bunda, ele vê uma bunda e já se estimula. Isso não acontece com a mulher. Agora, dá um agrado, fala para ela que ela tá tão bonita, que o vestido ficou bem, ou dá uma flor. Esse é um estímulo para ela. Né? E para nós não, para nós é a questão visual. Então, desculpe só um pouquinho. E aí, claro, que o passar dos anos, ele vai comprometendo esse visual, né? Então, isso também vai mexendo com a... Então, eu acho que são vários fatores, né? E quem é que será que, em geral, sofre mais, né? É a mulher, o corpo dela muda muito mais depois da menopausa, a tendência a ganhar peso, a isso, aquilo. Então, de novo, a mulher é penalizada, com todo respeito, mas eu vejo que a mulher aí realmente acaba sendo a mais, vamos dizer assim, mais penalizada nessa história de envelhecimento. Sim, é que sofre mais no final. Exato. Como é que tu tem uma prática clínica bem extensa, tu é um cara que atende bastante gente, certo? Só que eu imagino que tu não atenda o marido e a mulher, certo? Tu atende o paciente que é homem ou o paciente que é mulher. Provavelmente eles devem ter consultas que eles vão juntos e tal. Mas tu consegue falar sobre isso com os dois ou tu trata individualmente? Boa pergunta, Fred. Aliás, eu acho ótima a tua pergunta. Porque eu vou te dizer assim, é muito difícil falar com os dois juntos. Vou te dar exemplo. Pelo tabu mesmo? Vou te dar um exemplo. Às vezes tu pergunta, tu atendendo um homem, ela tá do lado. Tu chega assim, seu João, como é que tá a parte sexual? Ele olha pra ela e diz assim, fala pra ele. Quando o negócio tá bem. Quando o negócio não tá bem, aí, porque isso, né? E pra ela, então, é muito difícil ela se abrir quando na frente. É aí que eu te digo. Essa relação tem que ser muito boa também do casal, sabe? E eles deveriam conversar, isso é outra coisa que falta, né? E aí eu vou dizer para ti que o homem não é muito adepto a esse tipo de conversa, né? Ele acha que para ele tem que ter sexo, e sexo é assim e pronto. A mulher não, né? Ela vai dizer, não, mas ele não é carinhoso, ele
né? De manhã me chama de vaca e de noite diz que eu sou um passarinho, né? Mas é brincando, mas é mais ou menos assim essa relação. E a mulher, né? Ela realmente assim, como o pessoal já diz, né? Assim, ó, a relação sexual com a mulher começa de manhã, né? Se deu um estresse ali durante o dia, pode ser um filho que adoeceu, pode ser... Já esculhambou. Pro homem, não. Tá, e assim, tipo, tu tá tratando uma paciente idosa. Vou começar pelo homem. Tu tá tratando um paciente idoso. Te relata alguma dificuldade sexual. Ou tu dá Viagra pra ele, ou qualquer um desses, assim, e o problema dele tá resolvido. Porque ele não tem muito mais Sim, problema. Exato. Como é que tu pode ajudar a tratar a mulher? Uma boa pergunta, porque às vezes, vamos dizer assim, às vezes isso não... É difícil, porque a gente pergunta assim, se ela já foi na ginecologista, se ela tem algum problema, se ela tem dor, então, né, o que é. Então a gente tenta... A mulher é mais complicada, realmente, como tu falaste, é mais complicada, né? E tu quer ver uma outra coisa interessante, assim... Vamos supor assim, às vezes o casal tá ali junto, né? E ele tá consultando, e ele tá dizendo que tem alguma dificuldade. Daí tu diz assim, olha, quem sabe a gente vai lhe dar um medicamento aí para dar... E ela diz assim, não, isso não precisa, não. Sabe? Tu já vê que já entra de novo, assim, de que para ela isso não é uma coisa tão importante quanto Sim, é tu vai pro até homem. incomodar ela. Tu dá Viagra pro cara, tu incomoda a mulher. Exato, a gente não sabe exatamente. O cara vai procurar ela assim, mais frequente. E aí tu quer dizer outra coisa que eu vou contar para vocês que também acontece seguido, né? Tu dá, às vezes, um comprimido pro camarada e aí ele aparece em casa e diz assim, daqui o doutor me deu um remedinho aqui para nós ter. Isso às vezes dá a maior confusão, porque ela diz assim, comigo tu tem que usar isso. Pronto, deu confusão, sabe? Essa fantasia que existe de traição, é muito complicado. Por isso que o casal tem que conversar. Eu diria, acho que esse é um dos maiores segredos, é a conversa. É a famosa DR, né? Discutir a relação, no sentido, bom sentido, não, né? Por que não tá bem? Tu tá tendo dor, vamos tentar resolver. Não tá tendo ereção, quem sabe, vamos ver, né? Essa é a coisa mais... Essa conversa, eu vou dizer para vocês, ela é rara acontecer. E o homem, quando relata alguma dificuldade, é mais por conta da ereção ou outra coisa? Em geral, mais a ereção, Fred. E aí vem de novo essa história, assim, o quanto o sexo é importante para o homem, sabe? Mas isso na vida toda dele, é piadinha, é o pai que leva o filho na zona já com 15 anos, porque meu guri tem que começar cedo, né? Sabe? E a menina não, a menina tem que casar virgem. Né? Quer dizer assim, já começa uma coisa cultural de estimular muito o sexo no menino e a menina não é feita para isso, ela é feita só para ter nenê e deu. Então isso é lógico que isso está mudando, essa galera nova aí já está com uma cabeça diferente, mas nós estamos falando hoje de umas pessoas que sofreram essa questão cultural muito forte, da própria igreja, diga-se de passagem, né? E tipo assim, por exemplo, eu me lembro que a gente até teve isso na psiquiatria quando eu estava na faculdade, e era o seguinte, mulher entrou na menopausa, ela não vai procriar mais, né? Então sexo seria só por prazer. Isso na religião já não é uma coisa muito bem aceita. Sim. Certo? Tanto vocês veem como tem nuances nisso aí. Nós vamos desde coisas físicas até culturais, religiosas, de educação, né? É bem difícil todo esse... E tem alguma idade ou alguma condição em que as pessoas, tipo assim, tu consegue dizer, tipo assim, quem tem 90 anos pra cima não faz sexo, no sentido assim, não que não pode, mas assim, já não faz, não é uma coisa importante. Ou assim, a pessoa que não consegue mais caminhar, ou tem alguma coisa assim, ou não? Ou é muito variável? Não, é muito variável. Eu tive um paciente que ele teve um filho com 88, 89 anos. Porque o homem continua tendo espermatozoide. Diminui a produção, mas ele continua tendo. Mas então não foi com a esposa? Ou... Não, foi com a terceira. Bom. Né? Foi com a esposa. Exato, Tá desculpe. Mas era a terceira. É lógico que não ia ser com a primeira, né? Porque ela já teria parado de ovular fazia muito tempo. Mas era a terceira esposa, ela tinha ainda, acho que 40...
não sei, tinha uns 40 anos, eu acho, por ali, 38, uma coisa assim. Ela era uns 40 anos mais jovem que ele. Então, mas enfim, né? Mas, e aí tem uma outra coisa assim, né? Aí, vamos dizer assim, ó, o casal idoso, tá? Ele, às vezes a relação sexual dele não precisa mais ser uma penetração, tá? Por exemplo, assim, um beijo, uma carícia, e mesmo para o homem já mais idoso, às vezes isso já é uma coisa satisfatória, sabe? Não precisa ser aquela coisa de penetração, como é para jovens, né? E eles às vezes se satisfazem já com carinho, com uma coisa assim. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito quando é um casal que se dá bem, né? Vamos dizer o seguinte, ó, quer ver? Às vezes o homem, tá? Ele não conseguiu mais ter ereção, a mulher entende isso, diz para ele, olha, tudo bem, não tem problema, não te estressa, isso aí a gente vai... Aí eles vão fazer isso, eles vão ter carinhos, sabe? Vão ter carinhos e tem uma coisa vai assim substituir. que agora tá falando isso, tá me vindo assim, como tem uma cobrança, né, desse sexo com penetração, isso até para além da terceira idade, né, como nós, enquanto sociedade, a gente somos cobrados, os jovens são cobrados, eu acho muito dessa questão de um relacionamento saudável, tem que ter o sexo, e o sexo é assim. Isso. Né, então, mas Larissa, pensa como bem. isso é uma construção que vem realmente de Por que muitos Viagra anos. gerou uma fortuna? Por causa disso que tu estás falando. Porque tinha que ter um pênis ereto para ter essa penetração, certo? E isso aí gerou milhões e milhões para o laboratório. Daí, né? daí o pessoal chegava no teu consultório pedindo o tempo inteiro quando surgiu. Não é... Tinha muita... Lá no início teve muito problema, porque começaram a ter algumas mortes, né? Mas não é pelo remédio, mas é porque... até hoje o pessoal ainda tem um pouquinho de receio em relação a isso. O que aconteceu? Pensa assim, ó, se tu tinha um camarada que tinha problema cardíaco, tá? Uhum. Ele não fazia nenhuma atividade física, não tinha nada. Aí tu pega para o espelho e diz assim, cara, tu tem que subir 3 andares aí correndo. O cara vai chegar lá em cima e ter um infarto. Aí o que acontecia? O cara tava lá 2 anos sem ter relação sexual, tomava um Viagra, 2, sei lá que seja, e aí se metia a ter uma relação lá selvagem. É que nem aí isso. Sim. Morria. E aí quem levava a culpa? Levava a culpa o Viagra, né? Na verdade, não. Aí, tanto precisava ter receita no início, né? Depois tiraram fora porque ficou mais que provado que o remédio não é. Pelo contrário, o sildenafil, ele foi criado justamente para ser um remédio cardíaco. E o efeito colateral dele, que foi da ereção nos homens, é que acabou mudando totalmente a indicação, né? O efeito colateral virou uma mina de ouro, virou né? uma mina de ouro, fabricante. Né? Então, mas é isso aí, eu acho que sim, eu acho que é isso aí, Larissa, eu acho que existe essa coisa assim muito de penetração, que isso é, né, o ato sexual tem que ser assim. Na verdade, com o passar do tempo, isso, no casal que se tem uma boa relação, eles acabam assimilando que não necessariamente tem que ser só isso, né? Que o carinho substitui, que um beijo substitui, uma carícia, seja o que for. Né? E eu fico pensando muito também que a gente está falando nesse universo do idoso que tem um parceiro, né? Que tem um companheiro. Muito e os que são solteiros, né? Então, assim, as mulheres viúvo, vão, né? vão deixar de transar, vão deixar de ter relação sexual, de sentir prazer, às vezes, muitas vezes, por conta do tabu. Porque tudo bem que tem essa questão biológica, mas essa questão biológica também tem solução, né? Então, pode usar um gel lubrificante, pode usar outros recursos para não sentir dor, para conseguir ter prazer, e aí isso acaba sendo totalmente boicotado por uma questão de tabu. A minha avó, o meu avô morreu, ela tinha acho que 50 anos. E ela passou 30 e poucos anos, depois que ele morreu, ela falou, não, eu só tive um homem na vida. Ah, sim, isso e eu deu. escuto. E nunca mais teve nem namorado, assim, nem nada. Eu não sei como é que isso Mas aí entra a questão, de novo, cultural, religiosa, de que... e aí vem uma questão da mulher, de repente, já sabe, eu vou cuidar dos meus filhos, e sabe, tem isso. Tem isso aí muito, né? Agora, homem, se fica solteiro, se fica viúvo... E uma coisa interessante que a gente vê também, né, cada vez mais, por exemplo, assim, exatamente, às vezes o homem ficou viúvo, a mulher também, como a Larissa falou, mas mais homem, e aí eles arrumam uma namorada. Aí os filhos entram em parafuso, né? Não, porque ela quer tirar a herança, porque às vezes quer mesmo, mas isso nem sempre é verdade, né?
E eu lembro que tem um urologista muito bom e que a gente é muito amigo, que é professor, e ele sempre diz para mim, João, quem conquistou esse dinheiro, né? Foi ele. Claro. Então ele tem direito até de gastar com o que ele quiser. Se quiser gastar com mulheres, é dele o dinheiro. Mas aí os filhos entram em pânico. Então eu acho que isso é uma coisa às vezes que tem que ver, né? Claro que realmente existe muita malandragem também nessa história, mas às vezes realmente assim, o que o homem quer? Ele quer ter uma companheira, porque ele ainda tem prazer, ele ainda tem ereção, e não é pecado nenhum. Uma vez que ele seja viúvo, ou seja separado, seja o que for, né, faz parte. Então, nesse aspecto aí, eu acho que a gente tem que até, como é que se diz assim, respeitar às vezes essa atitude, né? Eu sei que quando é pai, quando é mãe, a gente fica pensando que não, que o companheiro dele tem que ter sido o teu avô, por exemplo, que se morreu o marido não pode mais arrumar ninguém. Não, isso não está escrito em lugar nenhum. Acho que as pessoas têm que ter esse direito, né, de poder ter um companheiro, nem que seja ser um companheiro só para ter relação sexual, por exemplo, com quem? Por que não? Um relacionamento casual na terceira idade, fica a dica aí. Desde que ele não seja expoliativo, que ele não seja agressivo, que ele não, né? Por que não? Acho que é uma coisa, e acho que a gente vai ver isso no futuro, né? Muito. A gente comentou ontem no jantar de alguns casos assim de que o cara ficou viúvo e acabou casando com uma cuidadora, isso, muito, com muito. a pessoa que ajudava, enfim, a enfermeira. alguma caso até de tipo assim a melhor amiga da esposa que faleceu. Porque estão perto e tem uma, sei lá, tem mas uma certa... porque assim, ó, vamos ser bem convenientes esse ano. A essa altura do campeonato, ninguém vai morrer de amores mais por ninguém. Exato. Aquele amor de adolescente lá, que a gente quer se matar, quando a namorada briga, só um pouquinho. Agora nós estamos falando de pessoas aí que já criaram filhos, que têm netos, e eles às vezes querem ter uma companheira, que pode ter sido a cuidadora, né? E como é que acontece nesses casos de relacionamento, né, Fred? Muitas pessoas que trabalham junto não casam. Por exemplo, tu não vê muito médico casando com médica, casando com enfermeira, porque os caras passam horas juntos de plantão, às vezes, e daqui a pouco eles vão criando uma afinidade de trabalho, uma afinidade de pensamento, e vão acabar ficando juntos, né? Às vezes tu tem lá um senhor lá que tem uma cuidadora que viveu com ele 10 anos, ou sei lá, ou até mais, né? E ela também, por sua vez, talvez uma pessoa sozinha, e acabam... Isso não tem maiores problemas. Agora, claro que existem relações que são assim, tipo assim, vamos dizer, com interesses, como diria o nosso amigo Brizola, né? Existe, acho que tem que cuidar, com certeza, mas a gente também tem que ter um senso crítico de que as pessoas também têm esse direito de poder ter uma segunda chance, uma terceira chance, né? E poder ter um companheiro, coisa e eu fico pensando, né, isso acontece em qualquer idade, né? Ninguém tá livre de sofrer um golpe. Mas a gente não tá vendo toda hora aí desses relacionamentos do Tinder aí, que os caras se conhecem. O golpista do Tinder e tal, né? E aí, assim, a pessoa já tem experiência, né? Viveu a vida toda, então será que ela não consegue avaliar se aquela pessoa não é uma pessoa mas às vezes bom companheiro? É que o negócio de ser pai e ser mais velho começa a entrar assim, não, tá ficando senil, tá tendo declínio cognitivo, então a mulher tá enrolando, ou o cara tá enrolando a mulher. Tem bastante. Não, eu acho que tem história assim que a gente podia ficar falando. Da minha família, o que tem de história disso é assim, ó. Depois em off eu te conto. Exato, aí as famílias às vezes entram na justiça. Eu já tive que algumas vezes já no fórum, porque aí elas começam a dizer que o pai já está demenciado, por isso que está fazendo isso, aquilo, e não é verdade, né? Não é verdade. Às vezes sim, porque ele daqui a pouco vai mesmo, mas por quê? Mas porque ele já tem seus 80 anos e pode mesmo, mas eu acho que a gente tem que ser uma avaliação muito crítica nesse sentido, claro, e crítica no sentido de ajudar, né? Não de simplesmente dizer não pode, né? E acho que isso não. E eu acho que é por isso que a gente tem que falar sobre esse tipo de assunto, com né? E eu acho que dá luz para esse tipo de discussão, porque o tabu não tá só na cabeça do idoso, né? O tabu tá na cabeça de todo mundo. Então a gente tem que fazer um trabalho nesse Larissa, sentido. É muito interessante isso, como as pessoas têm dificuldade de falar. Primeiro, às vezes até o médico tem dificuldade, né? Eu talvez até porque tive muito treinamento para isso, sempre que pergunto. Mas
Às vezes eu até esqueço, coisa e tal, mas é muito interessante que às vezes tu tá numa consulta, paraná, e tá terminando, tu já tá dando a receita, e ele diz assim, doutor, mas eu tenho mais uma coisinha que eu precisava falar. Aí tu já sabe o que é. Sabe, ele levou todo aquele tempo para conseguir ter aquela liberdade de poder dizer para ti que a ereção dele não tá mais tão boa, ou a mulher dizer que tá tendo uma dificuldade, que não tá tendo tanto prazer e coisa e tal, né? Então, mas é isso aí. Eu acho assim, aí, só a gente está falando aí muito dessa parte ainda de gente mais jovem, mas quando a gente entra numa fase um pouco mais avançada da idade, as limitações aí começam a ser muito físicas, tá? Por exemplo, às vezes a mulher tem e isso é uma coisa que a gente aí precisa orientar, né? Às vezes tem uma artrose, né? A artrose é um desgaste nas articulações, tá? Pode ser no joelho, pode ser no quadril, que é muito comum, e isso às vezes faz com que a posição que ela vai assumir durante a relação se torne dolorida. E é óbvio que aí estraga tudo, né? Aí tu tem que ensinar que de repente pode ter outras posições, né? Que se ela deitar de lado, ou assim, ou assado. Então, a gente tem que tentar ajudar. O importante é perguntar, olha, ou no caso, a pessoa falar, dizer assim, olha, né? Eu até gostaria de ter, mas eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, né? Aí entre as questões físicas começam a ficar muito predominantes, assim. Aí tu vai ver, assim, pacientes diabéticos tem muito problema de ereção, pacientes que foram ou são fumantes. Mas eles são bem velhos daí, né? Olha, nem... Tô brincando, só que eu sou diabético. Fred, são diabéticos maltratados, certo? Já começa por aí, né? Porque ontem eu atendi um paciente e ele com 84 anos, diabético. Aí ele contou para mim que quando a primeira vez que ele recebeu o diagnóstico, tá? Ele tinha 40 anos. E aí ele disse, mas então agora vai ser difícil. Daí o médico disse para ele, ele tratava casualmente um vizinho dele ali, que ele morava próximo, conhece o fulano de tal, né? Sim. Pois é, ele tem diabetes e ele tem 84 anos. Se tu te cuidares, tu vai poder chegar... Não, ele tem diabetes, tem 80 anos. Se tu te cuidares, tu vai conseguir chegar até lá. E ele disse assim... E aí ele disse, pois é, tu vê, eu já tô com 84, né? Quer dizer assim, a questão é se cuidar. Agora tem gente que não cuida. Aí se tu tem, por exemplo, paciente diabético que fuma ainda, então aí sim, é bem complicado, né? Pacientes etilistas, isso tudo acelera esses processos, aí sim. E aí a gente começa então a ter problemas aí, e que às vezes nem com esses remédios aí, Viagra e coisa e tal, consegue melhorar. E aí a coisa... Aí... Tem ainda outras opções de fazer uma injeção, tem uma injeçãozinha que faz lá no pênis, colocar uma prótese, né? Tudo isso, mas tem que avaliar, tem que ver também como é que está essa libido, né? Como é que está esse... Que relacionamento é esse? Né? Por exemplo, assim, muitos casais às vezes têm um relacionamento muito ruim, eles não têm... Tu sabe que o problema não é a parte física. Se não ajeitar lá o relacionamento... Não vai adiantar, não vai rolar a coisa também, né? Mas nessa fase mais adiantada, realmente entra muito essa questão física, né? Aí daqui a pouco o paciente tem um problema cardíaco, ele não consegue fazer muito esforço, e assim por diante. Então, essas coisas, aí a gente precisa trabalhar com eles, ver assim, o que dá, até onde dá para ir, né? Até onde a gente pode encarar a questão então, sexual como... uma relação sexual com penetração, com coisa e tal, ou a gente vai tentar trabalhar mais essa coisa de ter uma relação boa, carinhosa, afetiva e, infelizmente, deixar essa parte de penetração que foi do passado. Acontece, né? Acontece, então faz parte, mas é isso já, claro. Mas a ideia é, vamos dizer assim, que dentro de um envelhecimento saudável, que a questão sexual, ela siga não com a mesma intensidade, né? Eu diria até para o homem não vai ter mais aquela necessidade, né? Intensa, mas que ela siga, ela faz parte de uma qualidade de vida, né? Mas acho que assim muito tem a ver com a relação do casal, eu diria assim. Mas claro que eventualmente, por exemplo, que nem a gente comentou, às vezes é uma pessoa que enviuvou, que se separou, né? Ela tem direito também a ter sua relação, mas acho que ela precisa procurar aí só também um apoio, né?
Porque assim, aí nós temos outra coisa que a gente também não pode passar em branco, é a questão da AIDS, né? Eu tenho alguns pacientes que foram contaminados, pacientes com mais de 60 anos. Quer dizer assim, eles foram contaminados há pouco tempo por relações que não foram cuidadas, né? Pode acontecer, então a gente tem que ter todo esse tipo de suporte, né? Eu lembro de uma paciente, coitada, ela se desesperou. Ela tinha, acho que 70 anos, aí foi num baile desses de idosos, arrumou lá um parceiro que dançava bem, ela gostava de dançar, se afinaram, né? Aí foram morar juntas. E ela vinha sempre fazer a revisão dela uma vez por ano. E uma dessas ela teve uma alteração, que eu não lembro exatamente o que foi, mas acho que foi uma alteração no exame de sangue. E o que aconteceu? Que no fim ela me apareceu com HIV. Gente, ela se desesperou. Aí, claro que as filhas culparam. A gente te falou que tu não devia ter, sabe? Então entra toda essa coisa, mas isso podia ter acontecido com qualquer um que não tivesse tido cuidado. Né? Então, esse cuidado precisa existir, não importa se tem 60, principalmente se a gente não tem o antecedente desse parceiro de saber. Né? E aí, para vocês verem como é interessante também, eu tenho um paciente advogado, que só podia ser advogado, com todo respeito, mas foi um cara que pensou. Eu tratei o casal, né? O casal, eles estavam casados, eles se separaram, eu continuei tratando deles, né? Cada um foi fazer a sua vida, e num determinado momento ele disse para mim, olha, eu agora arrumei uma namorada, ele tinha aí os seus 70 anos. Eu digo, que bacana, que legal. Bom, tudo bem. Mas ele só tem uma coisa. Eu exigi dela que ela fizesse o teste do HIV. Eu digo, legal, então tu pegas e faz também. Que ela tem o mesmo direito, né? Não. Digo, ela tem o mesmo direito. Eu acho legal. Ninguém aí está discutindo gostar ou não gostar. Nós estamos falando de uma realidade. Claro. Né? É uma realidade. É claro que essa gurizada aí que está aí por fora, eles não estão exigindo das namoradas isso, mas enfim, muitos deles se cuidam, mas ele vem de uma geração que não era acostumado a usar camisinha, coisa e tal. Então, o que ele fez? Ele fez a namorada fazer o exame, ele também fez o exame, os dois estavam lá negativos, beleza. Consciência tranquila. Eu achei até interessante, foi uma experiência assim, que eu não tinha visto ainda, uma coisa diferente, né? Os dois com uma certa idade, mas ele quis se precaver, né? Se precaver, bem advogado mesmo. Não, mas é o tipo de coisa que eu acho que, assim, se todo mundo fosse assim, claro, a gente evitava muitos problemas de saúde. Porque eu falei essa história dessa paciente coitadinha aí, ela já faleceu, veio a falecer até depois, uns 3 anos depois, ela tinha outros problemas, e mesmo com aquele coquetel todo, ela não se deu muito bem e acabou falecendo. E foi uma coisa assim, bem ruim mesmo, né? Assim como a gente fala para jovem, a gente tem que falar também, porque isso vale para todo mundo, ninguém está imune. Então, mas é assim, eu acho que tem vários aspectos que a gente precisa levar em conta, né? E de novo a gente vai cair que cada um, né? Se eu pudesse deixar um recado aqui, é que as pessoas conversassem com o seu médico, seja com quem for da área da saúde, quando tem algum problema, porque são as pessoas que estão mais habilitadas para tentar ajudar, né? Às vezes o amigo, a vizinha, assim como a gente sabe que as pessoas tomam remédio porque a vizinha receitou, porque, sei lá, um amigo, eles não estão com uma intenção ruim, né? A intenção até é boa, mas só que a parte final, às vezes, não é boa, né? Então, a mesma coisa nesse sentido. Eu acho que quando tem algum problema nessa área sexual, ela deve procurar uma pessoa que é da área da saúde, que possa poder colaborar, poder ajudar, poder dar uma sugestão, né? E assim por diante. Eu acho que... Porque, como eu disse assim para vocês, eu acho que essa parte sexual, ela faz parte da qualidade de vida, né? Porque, assim... A gente vê muito assim, principalmente a mulher diz assim, doutor, isso aí não é mais importante, agora a gente já tem outras coisas, né? Mas ela continua sendo importante, a gente sabe que continua, porque ela é um prazer,
Claro. Né? Ela é um prazer, assim como é um prazer comer, como é um prazer poder enxergar, como é um prazer poder caminhar com as pernas da gente. Então, é um prazer. E a gente não quer ficar perdendo os prazeres, ninguém quer deixar de enxergar, ninguém quer deixar de poder caminhar. E ali também. Só que essa parte envolve um pouco mais de tabu, depois de uma certa idade a gente não precisa mais, né? Não é assim. Talvez não precise com a mesma intensidade, talvez não precise da mesma modalidade, mas ela faz parte, né? Ela faz parte. E se a gente analisar cientificamente isso, né? Eu ainda semana passada eu estava lendo um artigo, o quanto assim, por exemplo, uma vida sexual regular, ela faz as pessoas mais felizes, ela faz as pessoas menos depressivas, ela faz as pessoas com mais imunidade, né? Ela melhora a qualidade de vida. Então a gente não pode negar isso, né? Não é sem vergonhice. Não, com certeza que não. E eu digo assim, não é feio, não é pecado, né? Gostar de ter, mas tudo dentro dos seus limites, dentro do seu respeito e assim por diante. Então, acho que faz parte, né? E eu acho que para a mulher, voltando um pouquinho de novo, eu acho que sempre há a parte que ela que precisa maior suporte, né? O homem em geral precisa de um Viagra. E a mulher... Eu vou te contar uma história boa. Eu tenho um tio que ele tem Parkinson já há bastante tempo e ele tá detonando, assim, agora infelizmente ele já tá complicado, muito comprometido mesmo, ele não consegue mais levantar da cama, então tudo, mas ele vem assim com bastante dificuldade já há bastante tempo, mas uns anos atrás eu passei no apartamento dele e ele tem 2 cuidadoras, tem a esposa dele e ele anda não é nem de cadeira de rodas, é aquelas motinho, assim, sabe? Ah, sim. E agora ele não consegue mais nem isso, porque motorizado. Perdeu total, assim. Mas então ele tinha que ser, pra se levantar, tinha que ser carregado, tudo. Um dia, uma das cuidadoras levantou ele, assim, e ele tava com uma bermuda, assim, de amarrar. Ah. Só que a bermuda tava caindo, e a outra cuidadora veio e foi amarrar pra ele. Ele falou pra ela assim, cuida que ele ainda se tá mexe. Daí a cuidadora deu uma olhada assim, os homens são chatos, não param nunca de encher o saco. Não, realmente assim, a sexualidade, ela é muito maior no homem, né? Mas aí isso tem uma explicação, né? É a testosterona. Aí é que tá. Por isso que eu não sei, talvez um dia... Eu espero que eu vá para o céu, mas a gente nunca sabe, né? Mas se eu chegar lá em cima, eu queria que me explicasse um pouco isso, né? Por que assim, por exemplo, assim, o que a gente faz às vezes para estimular a libido na mulher, principalmente depois da menopausa? Tu dá para ela, receita para ela, desculpe, um pouco de testosterona, que pode ser em gel, né? Isso já melhora a libido dela. Mas e por que nós passamos a vida toda produzindo testosterona, né? Quer dizer, e a testosterona que na verdade, e quando, por exemplo, tu tem um homem que tem uma baixa produção de testosterona, isso, né, por doença, seja lá por várias coisas, ele tem uma libido totalmente diminuída, então tu vai repor nele, melhora a libido. E tu sabe que eu tenho a amiga da minha esposa, ela tem testosterona mais alta. Então, e ela tem... E aí, no caso dela com o marido dela, é o contrário. Ela que tem estímulo. Ela que tem muito estímulo. Ela que puxa. E fica difícil de acompanhar. Ela fez uma brincadeira até assim, eu falei pro cara, se tu não quiser, hoje eu vou achar quem queira, não sabe? Sim. Chega. Não, quando é o contrário, daí pode. Aí pode. Mas já vem desde de adolescente, que eu contei pra vocês, né? Mas aí vem assim, aí de repente a Larissa assim, mas então vamos começar a dar, eu tô bem gaúcho aí, né, vamos começar a dar a testosterona para todas as mulheres, mas aí é o problema, aí vem os efeitos colaterais, começa a dar bigode, engrossa a voz, né, e então também não é uma coisa assim que a gente possa sair dando, que nem Viagra, receitando para todo mundo, porque tem que ter muito cuidado, em geral tu só usa quando realmente tem uma deficiência, alguma coisa assim. Mas aí que vem muito dessa questão que a gente começou lá no início, né? É uma questão hormonal muito forte que infelizmente acomete as mulheres,
né? E que a gente pode tentar depois, por isso que eu digo assim, por isso que é legal que elas procurassem ajuda, que elas falassem com isso, principalmente com a ginecologista, porque a mulher quase sempre ela tem essa periodicidade de ir ao médico, muito mais do que o homem, né? Que fale, não tenha vergonha de dizer que a libido diminuiu e que ela gostaria de novo de ter mais libido, né? Como a gente falou, isso não é feio, não é pecado, é uma coisa natural e muitas vezes dá para ajudar. Mas só que assim, eu sempre digo assim, para os meus pacientes, se Deus me deu a chance de ser médico, legal, mas eu não consigo ler a cabeça das pessoas, né? Se elas não me falarem, eu não vou ficar sabendo. Perfeito. Né? O físico eu posso examinar, mas a parte lá dentro da cuca de cada um tem que falar, né? Seja lá o que for. Se é uma relação de casamento que não está boa, se é uma dor que está impedindo, se é uma falta de motivação, mas tem que ser falado, né? Tem que ser falado. E o casal também, dentro do possível, também tem que discutir isso, né? Fica mais fácil de um entender o outro, né? E aceitar a dificuldade do outro, no caso, e tentar também resolver de outras formas, sem dúvida, né? Sim, com Doutor certeza. João, como é que o pessoal te encontra se quiser te mandar alguma dúvida, se quiser marcar uma consulta contigo, se quiser te seguir em alguma rede social que tu tenha? Bom, eu tenho o Facebook, mas eu vou dar o e-mail do meu consultório. Vai lá. E pode enviar alguma questão que tiver ou coisa e tal, né? É JS, que vem de João Senger, né? Muito criativo. Muito criativo. JS Geriatria, né? @sinos mesmo, como se escreve, sinos.net. Então, jsgeriatria@sinos.net. Show de bola. Quem Estamos tiver à dúvida, disposição. quiser procurar o Dr. João Senger, então já sabe, jsgeriatria@sinos.net. Muito bem, doutor João. Estamos chegando então ao final de mais um episódio do CCM Conecta. A gente quer muito agradecer a sua participação aqui. Eu acho que foi uma aula, né, Fred? Nossa, muito. Muito legal, muito interessante. Eu acho que várias coisas aí pra gente refletir. E, por favor, não se acanhe, volte sempre. Vai ser Será um sempre prazer. muito Eu ia dizer que bem-vindo. estou à disposição para discutirmos mais sobre, seja o que for, se for sobre sexo, se for sobre outras coisas, mas estamos à disposição. Contaremos com você. Tá. Então tá, pessoal. E a gente encerra por aqui hoje, mas a gente convida vocês a seguirem o perfil do CCM Group no Instagram, @ccmgroupbr, para ficar por dentro dos episódios, dos eventos, de tudo que a CCM tem organizado. Sigam também a Brain TV no Instagram, MyBrainTV, que é a nossa plataforma de neurociências. E os podcasts do CCM Conecta vocês acessam pelo Spotify e pelo canal do YouTube do CCM Group. Até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço.